Porque eu acho que, assim, a galera se identifica muito comigo por conta da superação e a mudança de estilo de vida, né? Porque eu comecei a minha carreira artística como Bonde da Estronda, onde eu tinha ali meus 14, 15 anos, fazia música sobre azaração, pegação, mulherada, festa, bebida e tudo mais. Lógico, dentro com a cabeça que eu tinha, 14, 15 anos, então eram as músicas mais bobas, vamos dizer. E a cada disco, a cada som, a cada coisa que a gente fazia, você ia percebendo a maturidade vindo, né? Aos pouquinhos. Então eu era um cara que tinha tudo para ser da noite, alcoólatra e o caramba, boêmio, doidão, que usa droga e tudo mais. E eu tinha essa ascensão porque os jovens eles querem encontrar num artista alguém que fale por eles, né? Que seja a referência deles, o que leva a bandeira da adolescência ali, né? Então eu tinha esse poder ali na minha mão, onde eu influenciava os jovens para isso, de certa forma, e eles acompanharam eu crescendo e mudando isso. Então eles viram, pô, o Léo podia estar bebendo, podia estar no rolê lá com o Diego, podia estar, mas não, ele está lá na academia treinando agora. Olha lá o vídeo da viagem deles. Agora ele não participou da cachaça com os amigos, ele puxou um whey, puxou marmita. Caraca, esse moleque doido. No início é doido, maluco, não sei o que e tal. Aí passou 1, 2, 3, 4 anos, shapezinho veio, falou, olha lá. Então tinha um fundamento, tinha um propósito. Agora ele é um cara forte, mudou, a filosofia de vida dele mudou, mas não perdeu a essência, ele continua fazendo show, ele continua viajando, ele continua na correria da vida dele, do trabalho dele, mas ele conseguiu mudar o shape dele e se superar. Então por que eu não posso? Se o cara que vive viajando, não tem rotina, dorme, vira, pega balada, pega rolê, tá com um amigo que bebe, tá com um amigo que fuma, não bebe, não fuma, mas pega o rolê, faz as paradas todas e consegue manter a disciplina e mudar o corpo, por que eu, que não faço isso tudo, não vou conseguir? Então, a minha ideia, quando eu percebi que eu estava influenciando a molecada positivamente nessa questão, eu falei, cara, eu preciso engrandecer o esporte, para eles entenderem o porquê que eu estou fazendo isso. Porque não era algo que eu divulgava, eu só divulgava minhas músicas, mas na minha casa, na minha intimidade, eu ficava vendo vídeo de fisiculturismo e dieta o dia inteiro. Eu tinha 2 cadernos de anotação de fisiculturismo. Eu anotava que na época não tinha um Cariani, não tinha esses caras daí da mídia aí, não tinha o Giga, não tinha o Felipe Franco, não tinha esses caras ensinando treinamento, fisiologia. Eu tinha que ver um vídeo do Jay Cutler, do Ronnie Coleman, de alguém, pegar lá como é que ele está fazendo isso aqui? Ele fez esse exercício, tantas repetições, a amplitude do ombro perante ao húmero, ao cotovelo está assim, amanhã na academia eu vou replicar isso aqui. Chegava na academia, via um fisiculturista. A minha vida começou assim, porque eu vi um fisiculturista na academia lá, um cara gringo, ele era brasileiro, mas morou muito tempo na gringa, ele tinha dupla cidadania, e aí ele fazia as paradas e eu ia lá e fazia igualzinho. Eu ficava imitando ele, até acertar o ponto, e ele ficava pé da vida comigo porque eu ficava atrás dele. Então, tipo assim, você tá entendendo? Eu consegui mesclar os dois mundos, e eu acredito que a molecada se identificou comigo por conta disso. Eu tenho certeza disso. Porque você começou a mostrar pra molecada o seguinte: eu posso, você pode. Isso. Sou magrinho? Você era magrinho? Muito. Vamos junto. E aí eles começaram a ver a transformação do seu corpo. Isso. Aquele garoto boyzinho, bonitinho, ajeitadinho ali, franzino, começando a virar um cara Isso. forte. Moleque forte. E pela época não existiam YouTubers. Não tinha referência. Não tinha referência. Eu era o único, vamos dizer assim, né? Lógico que existiam, mas não tinha algum então em evidência, assim, talvez. Então eles não tinham um cantor. Primeiramente que eu fui pioneiro nessa questão do rap jovem no Brasil. O YouTube... A gente tá falando de que ano? De 2006. Puta merda, velho. O YouTube tinha acabado de ser criado. Sim. O YouTube foi criado em 2005 Isso. e começou a aparecer de verdade aqui no Brasil em 2006, 2007. Exatamente. Naquela época, você ter um vídeo com 50 mil views era explodido. 1 milhão de views era assim, caraca, esse cara é o melhor que a gente já viu na vida. É um dos vídeos mais vistos do YouTube, 1 milhão. Hoje em dia 1 milhão é um padrão bom, mas já não é mais aquelas coisas, né? Não assusta. Em questão de música, eu digo, né?
né? Numa música. Hoje em dia, qualquer artista que estoura tem 40, 50 milhões. Hoje em dia, 1 milhão já não é tanta coisa. Mas naquela época foi isso. Naquela época, em 2006, o rap nacional ele era muito focado em institucional, revolta, né? Era Racionais, era Sabotagem, era uma galera um pouco mais periferia. Tinha um assunto em que viviam na periferia. E o rap, ele precisa... sempre precisou que você cantasse com o coração. No rap você precisa cantar algo que você viveu. Tem que ter história para contar. Não é como um sertanejo que você pode ali inventar uma história de que foi apaixonado por alguém, mas você nunca se apaixonou. No rap, lógico que não é uma obrigação fiel, mas o rap precisa, ainda mais naquela época, ele tinha essa necessidade, essa sede de você estar cantando algo que você vive. Porque naquela época o rap ele era rebeldia, constituição, bandidagem, não sei o quê. Então, você tá falando que é bandido, mas não é bandido. Você tá falando que comeu não sei quem, mas não comeu não sei quem. Você tá falando que bebe uísque Ballantine, mas você toma White Horse, tá entendendo? Essas coisas é meio fútil, mas no rap precisava. Então a gente aprendeu isso. Então eu falei, cara, vamos cantar rap? Vamos. Mas não vamos fingir uma coisa que a gente não é. Vamos cantar o que a gente vive. Vamos cantar nossas festinhas, nossas paradas, nossos encontros, nossas resenhas, algo que todo mundo faz, mas ninguém ainda tinha tido a ideia de cantar aquilo. Mas como é que surgiu o bonde da Stronda, Léo? Foi exatamente assim. Na época não existia o rap jovem, o rap falando sobre balada, sobre noitada, sobre mulherada, sobre bebida, entendeu? A gente não fazia um rap ostentação, até porque o clipe Mansão Thug Stronda, que é um dos mais vistos do nosso canal, é esse daí mesmo. 94 milhões. Isso. Caceta. E na outra, que a gente repostou depois ele numa outra coisa que a gente fechou, deve ter mais uns 30 milhões. Então é um videoclipe que passou de streams YouTube mais de 100 milhões. Streams na geral é quase 1 bilhão de streams. Então, assim, naquela época, que era 80 milhões, 90 milhões mais ou menos, era uma coisa assim, estratosférica, entendeu? Hoje em dia é um clipe muito bem visto, mas já existem muitos clipes até que bem mais vistos que esse. Mas naquela época era algo muito estratosférico. Então a gente representava isso. A molecada que não queria pagar de bandido, vamos dizer. A galera que queria falar sobre algo que ele vive, se identificar com aquilo. Então eu acho que a gente começou dessa forma. A gente estudou um pouco o cenário antes de querer começar. E falamos de algo real que a gente vivia. Vocês tiveram algum mentor? Alguém fala assim, moleque, vocês têm talento. Por que vocês não fazem isso? Isso foi guiando ali? Vem aqui, vai ali, vai lá. No início do início, não. Na época do... Meteram as caras sozinho. No início, no Rio de Janeiro, existia uma dupla chamada Miss Fox e McMahon, onde eles faziam umas músicas rap falando mais ou menos dessa temática, mas era uma coisa mais engraçada, mais comédia. E eles faziam rap em cima de beats, né, batida gringa. Pegava a instrumental do 50 Cent, de não sei o quê, do Eminem, do Lil Wayne. Trocava a letra. E cantava em cima daquele instrumental. Então não era algo profissional. A gente começou da mesma forma. A gente gravava num microfonezinho de Abicano. Não sei se tu lembra, aquele que era um fiozinho assim. Ali que a gente gravava a música, entendeu? E aquelas músicas gravadas na webcam estouraram muito na internet porque a gente pegou essa ascensão do YouTube. 2006 a gente já lançou algumas músicas, 2007 isso aqui, aquela ascensão do YouTube do nova plataforma explodindo, a gente estava ali como as referências, top 1 o tempo inteiro, então todo mundo estava consumindo aquilo. Então, quando a gente estava já no segundo, no terceiro, foi muito rápido. Com 14 anos a gente começou, com 15 a gente estava fazendo show no Brasil todo. Foi algo assim muito, muito rápido. Então, acho que tinha uns 2 anos de Bonde da Stronda, a gente foi fazer um show, a gente fazia muita matinê em todos os lugares, que a gente era menor de idade, no caso ainda. Então a gente foi fazer uma matinê onde o Dennis DJ, que é um dos maiores DJs aí do nosso Brasil, estava lá como uma atração da noite, e ele ia entrar depois da gente. Então ele chegou... Mas ele já era estourado naquela época? Já. Ele sempre foi estourado. Ele era da Furacão 2000, depois ele foi um dos gerentes lá da Rádio Beat 98, do Rio de Janeiro, então ele era bem estourado. E daí quando ele foi montar o equipamento dele, ele viu o nosso show, tipo assim, todo mundo com a mão pra cima, cantando na ponta da língua a música. Ele falou, cara, quem são esses moleques? Que eu nunca ouvi falar na vida. Aí o dono do evento falou, cara, os moleques muito doidos aí que apareceram do nada, tão explodidos, olha isso. Os molequinhos de 15 anos de idade. Cabeludinho, só tinha cabelo. Era igual Tenta levantar a foto do Léo novo aí, mano. Era só um varapauzinho com cabelo pequenininho, todo mundo. Os dois, na época, no início eram 4, depois foram 3, aí depois virou só uma dupla. Então ele... Tem aí? Aí, ó. Era eu e Diego, essa quarta foto aqui, ó. De branco ali. Isso aí, ó. É mais ou menos nessa época aí, ó. Caramba, como o Diego mudou, velho. Sim, eu comecei a malhar com 14, aí eu devia ter uns 15 para 16.
Então eu já achava que era forte, já usava regata, foda-se, já tirava minha ondinha, tá ligado? Aí, na verdade, foi um meme que a gente fez, eu tava brincando, Mas tipo aí assim... você era muito molequinho. Sim, aí eu tinha uns 14, é. Caraca. iPhone 6, iPhone 6 Aí foi os memes vindo. Então. Daí o Denis falou, cara, muito legal e tal, mas eles estão cantando em beat gringo. Ele foi pesquisar dentro de casa como é que era o nosso trabalho, porque ele achou incrível. E ele já era empresário de MCs de funk na época. E ele foi pesquisar mais, ele viu que a gente tinha beats, não eram nossos, não eram autorais, eram beats que a gente usava de gringo. Só cantava em cima. Daí ele chamou a gente para uma reunião e falou, cara, vamos profissionalizar o trabalho de vocês. Eu me comprometo em bancar toda a produção de música profissional e tudo mais. Me comprometo em botar vocês no topo do topo, botar em rádio, TV, a porra toda. A gente falou, pô, é isso que a gente quer. Então pronto, aí ele foi o primeiro mentor e meio que empresário ali, um agente de carreira ali que fez esse upgrade aí. Aí a gente gravou já tudo profissionalmente a partir daí.